Interessante a gente notar que ao longo dos últimos dias, não somente os católicos, mas até pessoas de outras correntes religiosas, todo mundo acompanhando esse processo de escolha do novo Papa. É uma mobilização, a gente pode falar em mundial em relação a essa definição, não é? Exato, Carla. Era uma expectativa, né, que todos estavam aguardando esse momento histórico da nossa igreja, né, onde juntos nós fizemos um marco na história da Igreja Católica Apostólica Romana. Algo que segue uma tradição, né, todo um perfil mesmo de buscar, né, o sucessor de Pedro, né, que é algo que eu quero deixar bastante enfatizado nessa nossa entrevista, né, porque senão as pessoas elas ficam confundindo e criam turbulências em torno do novo Papa, né. Então a igreja ela estava se preparando de fato, né, ela se preparou, né, para este momento, este marco histórico da nossa igreja. Não há uma situação a gente percebe que as pessoas muitas vezes tentam trazer para essa escolha, para esse debate, questões políticas, questões ideológicas que não passam por esse processo, não é, padre? Exatamente. Toda eleição papável, né, de um sumo pontífice, ela é articulada, de fato, ela está assentada sobre a oração, acima de tudo sobre a oração. Os cardeais, né, todo o colégio cardinalício, eles estão pautados no momento de espiritualidade mesmo, não é um momento político, não é um momento voltado apenas para o social, voltado para o interno da igreja, mas é algo voltado em ação ao Espírito Santo. O conclave é um conclave de escuta, né? Escuta da vontade de Deus, de profunda oração, meditação, de fato, para poder colocar a vontade de Deus acima de toda a vontade humana, né? Por isso que o conclave ele não é definido quantos dias, né? Este foi um conclave de apenas 2 dias, né? Onde houveram apenas 4 momentos de votação, né? E no 4º pleito que saiu a eleição do nosso Papa Leão XIV. O senhor tinha alguma preferência pelos cardeais que eram apontados como possíveis, digamos assim, candidatos, padre? Para minha caminhada pastoral, eu estava aguardando, sim, um Papa mais conservador, né? Não aquele que conservadorismo, mas aquele que resgata toda uma doutrina, não que os demais anteriores não resgataram, não viveram essa doutrina, mas eu esperava, né? Mas Leão XIV, ele tem um perfil muito prático dele, dessa doutrina, né? Porque nós tivemos ali com João Paulo II um Papa conciliador, né, que conciliava as coisas. Nós tivemos depois um Bento XVI, que foi conservador, tivemos um Francisco, que era um progressista, e agora nós temos um moderador, né? Muito diferente da característica dos 3 últimos papas, né? Então a gente vê que é uma linha bastante agradável, muito importante para a nossa igreja, não que os demais não foram, né? Mas cada um deixou a sua marca, a sua história, e Leão XIV vai deixar uma marca indelével dentro da nossa igreja, porque ele é um canonista, né? Ele é de fato um matemático, ele é alguém que trabalha com a comunicação, e podemos até reparar, Carla, que no discurso dele ele teve uma postura, né, onde não foi nada improvisado. Ele sentou, ele teve tempo, que é na Capela das Lágrimas que nós chamamos, né, onde é colocada a vestimenta do Papa, do novo Sumo Pontífice, é chamado Capela das Lágrimas, porque todo aquele que é eleito, a hora que ele está se vestindo, ele chora de fato, né? Então por isso que é chamado Sala das Lágrimas, porque ali o Papa vê a responsabilidade que ele tem. E ele teve tempo, além de cumprimentar os demais cardeais, de colocar a sua vestimenta papal, ele sentou e escreveu ainda o primeiro discurso para o povo da igreja, né? Para a igreja em si. Então é alguém que ele olha, ele é observador, ele observa
todos os traços, tudo aquilo que ele vai direcionar para o seu povo, né? Ele é um comunicador, né? Ele é um grande homem do marketing, né? E isso vai resgatar para a igreja algo que necessário no mundo moderno hoje, necessário. Ele fala nos seus gestos, na sua palavra, no seu perfil, né? A sua característica ele já comunica, né? Toda a sua imagem já é comunicativa. O senhor acredita que com esse perfil mais conciliador, ele vai conseguir uma união maior da igreja? A gente sabe que existem grupos, né? Assim como em todos os lugares onde os homens estão presentes, né, padre? Existem grupos de diferentes pensamentos dentro da Igreja Católica. Ele vai conseguir fazer essa conciliação? Ele é um moderador, né? Ele não tem o perfil de São João Paulo II, né? Que era um conciliador. Ele é moderador, né? Por isso, até então, ele escolheu o nome Leão, né? Porque ele vem que Leão, ele era um moderador, né? Que Leão ele teve o trânsito, né? Do século, né? Do século para o século XIX, né? Então ele viveu, né? De Leão XIV, que vem a encíclica Rerum Novarum, né? Que é a doutrina social da Igreja, né? E um ponto bastante marcante que Leão XIII, ele foi muito amigo de São Francisco, né? Muito amigo, muito próximo de São Francisco. E Leão XIV, agora o nosso atual Papa, muito próximo de Francisco, né? E foi Leão XIV que colocou toda essa vivência, né? Ele que inseriu a doutrina social da Igreja. Eu acredito que Leão XIV vai trabalhar nesta linha da doutrina social da Igreja, né? Que é aquela doutrina que trabalha e faz essa conciliação, aí podemos utilizar, entre a sociedade e a Igreja. Não é algo político, porque nós temos que ter bastante ciência de que o Papa ele não é sucessor do anterior. Leão XIV, o atual Papa, ele não é sucessor de Francisco, ele é sucessor de Pedro, escolhido por Jesus, né? E isso tem que deixar muito claro, né? Porque senão as pessoas ficam comparando com esse Papa, o Papa anterior, o Papa tal, não. Ele tem que ser comparado com Pedro. Pedro, pedra. Pedro, o discípulo, o apóstolo de Cristo. Aquilo que ele escutava, Pedro escutava a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Leão XIV vai escutar a voz do Senhor, para poder fazer um governo na Igreja de Cristo. Agora, com uma perspectiva, ele é considerado um Papa jovem, não é, padre? Jovem. Em boas condições de saúde, com uma perspectiva aí de um longo papado, então. Acreditamos que será sim um longo papado, né? Mas sabemos que o peso da chave, né? É tanto quanto o peso da cruz, né? Porque ele vai organizar, ele não vai apenas governar, mas ele vai conduzir, que eu prefiro utilizar essa palavra, né? Conduzir a Igreja de Cristo. Né, que a Igreja de Cristo é todos os seres humanos, né, todos os cristãos, né, sejam católicos ou não, de modo muito particular nós católicos, mas ele vai também estará também voltado para os não católicos também, porque a Igreja de Cristo é o todo, né, então ele vai ter um longo papado e dentro desta linha do qual ele já trabalha, né, que é a linha latino-americana, mas sempre voltado também para as necessidades, não somente da nossa América, né, mas do todo. Ele tem que atender, né, a todos, né, Ele padre? tem que atender a todos. Com Isso eu certeza. acredito que vai, porque ele vai ser um grande governo, sim, uma grande administração do povo de Deus e das coisas sagradas. Muito bem, nós conversamos então com o padre Renato Andreato. Mais alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar neste sábado para o nosso ouvinte? Eu vou replicar aquilo que Leão XIV, assim, com muita sabedoria, com muita luz divina, ele trouxe no seu primeiro discurso, né? Que sejamos verdadeiramente construtores de um mundo de paz, de reconciliar, porque todos nós estamos com uma meta, atingir o reino dos céus. Então,
não vamos olhar as divergências de credos, as divergências políticas, sociais, mas que possamos ser verdadeiramente homens, criaturas de Deus, seres humanos, construindo paz. E para construir e para viver a paz, utilizo também o ponto que Leão XIV assim se definiu: sejamos ponte. Ponte para o diferente, ponte para aqueles que estão distantes, para que eles possam conhecer Jesus, para que eles possam conhecer Deus, que através dos ensinamentos evangélicos, proféticos, possamos atingir a nossa santidade que está no reino dos céus, mas começa aqui e agora.